Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o viverde imponente. 6h38, vamos falar do Verdão, que amanhã terá esse duelo decisivo, vai precisar marcar gols, de preferência não sofrer, em meio também a uma semana muito dura, né? Com relação à morte da Gabi, ali nas imediações do Allianz Parque, investigação, muita coisa acontecendo e confesso que espero um ambiente amanhã no Allianz Parque de solidariedade, memória, carinho pela pessoa, porque com certeza ela estaria lá, né? Inclusive o pai dela deu entrevistas aí e disse que vai continuar frequentando estádios de futebol porque era a paixão dela e é uma forma dele tocar esse legado, né? Então tenho certeza que amanhã será uma noite de muita emoção no Allianz Parque, né, Solé? Exatamente, né? Uma noite de emoção, de homenagens, né? Amanhã certamente teremos um minuto de silêncio, né? Em homenagem ao Rei Pelé, homenagem a Gabriela, que infelizmente foi morta na porta do Allianz Parque, e também ao pai do Pablo Maia, né? Então amanhã será um dia de muitas homenagens no Allianz Parque. Antes da bola rolar, a torcida do Palmeiras já prepara um corredor humano para conduzir o ônibus direto da academia de futebol até o campo de jogo, né? Até o Allianz Parque nesta partida decisiva contra o São Paulo, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para este compromisso, a tendência é que o técnico Abel Ferreira possa contar novamente com o Zé Rafael, jogador que está treinando normalmente, já recuperado de um estiramento no joelho direito, então o Zé Rafael deve ser titular. E aí algumas possibilidades, né? Se joga Zé e Richard Rios, se joga Zé ou Gabriel Menino, e aí o Abel Ferreira deve optar também por uma linha de 4 defensores, diferentemente do que aconteceu no estádio do Morumbi, quando ele jogou com 5 defensores, né? Os laterais Mike Piquerez e os 3 zagueiros Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Para esta partida, o Murilo deve ficar de fora da escalação inicial do Palmeiras, que ainda faz mistério, né, com relação a quem será o substituto do Arthur no ataque. Se joga Luiz Guilherme, se joga Hendrick, então, ou se entra até mesmo o Marcos Rocha, o Mike vai para a ponta pela direita. Então o Abel fazendo esse mistério para o jogo de amanhã, que pode ter quebra de recorde de público novamente no Allianz Parque, né? O maior público é exatamente num clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista, né? Foi um glorioso 0-0 naquela ocasião, mas amanhã, meu caro Paulo do Vale, no frio paulistano, podemos ter mais uma quebra de recorde na nova casa palmeirense. É, um jogo importantíssimo, né? Decisivo. Ontem a gente até falava aqui com o Craque Neto, né? De ser de fato a partida do ano pro Palmeiras, que acho que pode determinar muita coisa, pode determinar uma mudança de ânimo, de humor do torcedor palmeirense, né? Devido às últimas partidas, o Verdão um pouco mais irregular do que a gente está acostumado a ver desde que o Abel assumiu, então tenho certeza que o jogo de amanhã será um jogo, não um divisor de águas, mas algo que pode determinar novos rumos no time do Palmeiras, principalmente com o torcedor cobrando por reforços. Se cai amanhã, né? Será a primeira crise no comando técnico do Abel, não por causa do trabalho do Abel, sim por todo o conjunto da obra. Sim, e aí muita gente também questiona a parte do Abel. Óbvio que o Abel é um cara hoje importantíssimo, ídolo, e acho que grande responsável por essa fase maravilhosa que vive o Palmeiras, mas ele também deve ser questionado por algumas questões, algumas escolhas, até algumas indicações talvez, né, de jogadores. O Palmeiras está se desfazendo de praticamente todos os reforços que vieram, né? Sim. O Navarro, Tabata, o próprio Flaco Lopes também pode sair, né? O Flaco não chegou nada oficial por ele, o Boca só perguntou, mas o Palmeiras nesse momento quer segurar. O Merentiel já foi embora e o Palmeiras deve receber 3 milhões de dólares em breve, né? Porque o Boca já afirmou que tem o desejo de fazer ali, exercer a compra do passe, mas Tabata, Navarro, Merentiel, esses caras já saíram do Palmeiras. Dos que chegaram ano passado, Murilo e
também o Atuesta, né, que tá machucado, e o Jailson, que tá voltando de lesão. Esses ainda seguem, mas o Jailson também pode sair ainda nesta janela. Se chegar alguma coisa, o Palmeiras vai liberar. Até porque tem contrato até o final do ano. E ainda tem essa questão que, se a gente colocar aí, talvez a grande contratação do Palmeiras, tirando o Arthur, né, que de fato vingou e hoje talvez seja o principal jogador e será um desfalque muito sentido na partida de amanhã. Acho que o Murilo, né? O Murilo foi quem deu certo dessa leva. Num né? primeiro momento, apesar do Murilo ter participado de forma extremamente negativa do jogo da eliminação do Palmeiras quando ele é expulso contra o Atlético Paranaense. Mas, dos jogadores que chegaram na última janela, o Murilo, disparado, né, em comparação aos outros, foi o que deu certo. Foi o que conseguiu ser titular e fez parte da dupla de zaga mais artilheiro da história do Palmeiras, né? Ele e o Gustavo Gomes bateram um recorde de gols no ano passado. O que aconteceu com o Flaco Lopes, né? Porque ele até chegava a entrar em algumas partidas, mas acaba perdendo a oportunidade, né, Soler? Jogador que o Abel olha e não vê que tá pronto ainda. O Abel já trabalhou parte física com ele, já trabalhou movimentação, finalização, mas não tem 100% de confiança ainda nesse jogador que custou aos cofres do Palmeiras 50 milhões de reais. Nossa, é grana, hein? Rapaz. E aí hoje o Palmeiras alega que não tem dinheiro. Talvez não tenha porque investiu mal demais o dinheiro, né? Isso passa muito pela direção de futebol, né? Sim. Que é do Anderson, né? Isso, o Anderson Barros é o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol é o Paulo Buozzi e o gerente de futebol, o Cícero Souza. Porque a gente não sabe o tamanho da influência do Abel Ferreira para a indicação de jogadores. Ele sempre pediu reforços. O Abel normalmente, o que já me passaram de informação ele pede um perfil. E aí, dentro disso, o Palmeiras faz análise, o pessoal de análise do mercado do Palmeiras tem jogador... Nem talvez o pai do cara sabe que o filho joga tanta bola e o Palmeiras já tá monitorando. Porque é muito grande a lista, é muito grande. Então, se você entrar no sistema do Palmeiras, pesquisar fulano de... nem colocar o nome, você pesquisa jogador brasileiro, 23 anos de idade, faixa salarial X, preço de contratação Y, vai aparecer 40 opções, pelo menos. E eu lembro o Palmeiras tem tudo mapeado. Só que o Abel, ele pediu, desde que ele chegou, pelo menos 2 jogadores, que aí sim, ele chegou e falou, quero esse. O Arthur e o Tabata. Eu lembro que você comentou. O Tabata já não deu certo. Que tem as listas A, B e C, né? O Palmeiras tem isso, né? Aí não é o Abel quem monta essa lista. É o próprio Palmeiras dentro dessa análise do departamento de mercado, né? Porque lista A... Os caras têm ali jogadores com maior aproveitamento de passe, finalização, valor de mercado. Lista B, jovens jogadores. Lista C, cara que é uma aposta. Um cara que pode ser que dê certo ou pode ser que não dê certo. E quantos desses daí que foram contratados? Merentiel, o Navarro? Nenhum é lista A. Nenhum lista A? O único que é lista A era o Arthur. Tá explicado, né? Dentro de campo... Mostra muita coisa, mas péssimas contratações. Aliás, o Palmeiras tem um histórico de contratações bem ruins, né? Bem ruim. A gente pega o Borja, por exemplo, que acho que pra mim é a mais marcante dos últimos anos. É um cara que, é bem verdade, se destacou no Atlético Nacional. Acho que a pior é o Wesley, que o Palmeiras parou de pagar ano passado. Quantos milhões foram o Wesley? Mais de 40 milhões por todas as dívidas que envolveram o Palmeiras nessa contratação, que era pra ser um reforço que a torcida ia pagar. E aí... não chegou nem a 10% do valor pela vaquinha do Wesley. Borja 36 milhões, né? Então o Wesley foi mais caro. Realmente é um... é um case, né? Exatamente, é um case. Que não se vira, né? Assim, não é uma exclusividade dessa gestão atual, não, né? O que mais chama atenção desse momento dessa gestão é a opção por jogadores... quase que desconhecidos, né? A gente vai pegar o Arthur, que é um cara que foi revelado pelo Palmeiras, mas que saiu do Palmeiras por um time que não tem pressão por parte de torcida, não tem grandeza. Óbvio que hoje acaba sendo até um dos postulantes aí, a vaga em Libertadores, a título em Copa Sul-Americana, mas o Red Bull não vive ainda uma pressão de um clube grande.
E os outros jogadores não, né? Até mesmo o Murilo, a gente não conhecia, assim, eu falo por mim, né? Caras que a gente acaba não acompanhando. Desses mais desconhecidos, o que eu mais tinha um conhecimento por ser um time de Campinas era o Richard Rios, que tá aqui do lado, né? Assim, a gente viu uma coisinha ou outra, mas... E era a base conhecia. do Flamengo, né? Da base do Flamengo. Não conhecia o Tabata, até por ser jogadores argentinos, né? Não conhecia o Flaco Lopes, o Merentiel, enfim. Mas é um perfil, e acaba sendo um pouco arriscado, talvez. E muito já se falou que o Abel não gosta de jogador já rodado, porque o cara já tem já as próprias manias. Que também não é verdade. Sim. O Abel, ele gosta de gente que vai chegar pra agregar. E aí, o que é o chegar para agregar? Dentro de campo, que é o que compete a ele, e fora de campo, que é o que compete à direção. O cara que vai ter um salário ali igual todo mundo, vai encher a paciência. Sim. Os caras não vão olhar e falar, pô, mas o cara acabou de chegar, tá ganhando mais que todo mundo. Então, tá tudo dentro desse pacote. Por isso que o Palmeiras não insistiu tanto assim, não fechou a contratação do Hulk. Porque o valor final ia ser muito acima e o Dudu tava pra voltar também. Então o Palmeiras não tinha como pagar os dois. E aí, se você for colocar no peso da balança, o Hulk fez muito gol. Sim, o Dudu foi campeão da Libertadores. Sim. Então era uma conta que ia ser difícil de qualquer jeito. Sim. Realmente, um tipo de perfil diferente por conta de todos esses elementos aí. O Palmeiras acaba não indo atrás, talvez, de jogadores que talvez tenham esse status, né, esse peso e tudo mais, mas acaba sendo uma filosofia que até então vem dando certo. Agora, né? O que eu não entendo, até pra encerrar da minha parte, é assim, o Palmeiras é um time que tem uma situação financeira muito melhor do que o Santos, Corinthians, São Paulo, e a Leila até falou isso uma vez, né? Pô, a gente tá numa situação um pouco mais tranquila, mas os que não estão continuam contratando. O Santos anunciou Jean Lucas, Dodô, outros atletas que vão fazer parte desse elenco e nenhum chegou de graça. De onde sai o dinheiro dessa galera? De onde sai o dinheiro pra contratar tanto jogador? O dinheiro do Santos tá vindo do Ângelo, né? Do Ângelo, no caso. Só tem isso, o Palmeiras pegou o dinheiro do Giovani e não foi no mercado. Mas assim, o Santos tem dívidas. Então vai usar o dinheiro do Ângelo pra contratar jogadores e vai deixar as dívidas correrem. Então nem aí, né? Encheram o saco do Andrés Rueda porque só pagava dívida e não fazia time, e agora vai fazer um time e vai embora. Não encheram a paciência dele, fala, pô, não traz ninguém, o time vai cair, o time é uma porcaria, só quer saber pagar dívida. Então, agora tá aí, ó, monta o time, não cai, azar da dívida. Não que ele vá parar de pagar, mas encheram tanto a paciência do Andrés Rueda e o time tá muito mal, uma hora você precisa mudar alguma coisa também. E aí, o que só mostra que boa parte dos dirigentes não tá nem aí, né, pra essa questão das dívidas, essa questão dos valores que tem que pagar. Então nem aí. Não que eu acho que o Rueda está fazendo isso, mas chegou num ponto que ou você contrata ou seu time cai e a dívida vai aumentar porque vai cair receita pra caramba ano que vem. Isso aí não vai mudar nunca, eu acho. Depender muito de gestão e vai continuar do mesmo jeito, infelizmente. Rede Bandeirantes de Rádio.